Graças e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aqui quem fala é o pastor Felipe Narciso e muito honrado com o convite para fazer parte desse projeto para as famílias no canal Betsefer. E já de cara peço a você que você se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ou com alguém da sua família que precisa ouvir essa palavra. Amém? Eu quero falar nesta oportunidade sobre um tema muito interessante. O tema é servindo a Deus em família, na igreja, de forma frutífera. E o texto que o Senhor colocou no nosso coração está lá em Josué capítulo 24, verso 15, que diz o seguinte: mas se vocês não querem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pois bem, como em várias partes da história do povo de Israel, aliás, precisamos combinar que elas são bem parecidas com a nossa história aqui atual, Deus tenta restabelecer sua conexão com o povo, mesmo com as traições e constantes desobediências. É importante lembrar que esse povo já era a segunda versão, entre aspas, né? Porque daqueles que saíram adultos do Egito, apenas Josué e Caleb permaneceram firmes na fé e constantes em Cristo, em Deus, em Jeová. Portanto, Josué deixa muito claro, sua esposa se posiciona em relação à sua família, no que tange ao servir. Em resumo, Josué nesse texto está dizendo: vocês podem servir aos deuses fracassados, que estão por aí nos povos pagãos vizinhos. Só eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês: eu e a minha casa serviremos ao único Deus verdadeiro que nunca perdeu uma batalha. Trazendo para os nossos dias, uma família que serve a Deus de forma frutífera precisa de alguns fatores importantes. Primeiro, precisa decidir firmemente. É completamente compreensível, irmãos, que temos vivido momentos de cansaço, desânimo até. Mas isso não pode ultrapassar um limite onde pode chegar ao ponto de você desistir de Deus, desistir da sua casa, desistir da sua família. Nós passamos por momentos complicadíssimos, perdemos pessoas queridas, choramos, lutamos com nossos parentes, porém, insisto, em nome de Jesus, isso não pode nos parar. Isso não pode ser determinante para que você venha abandonar tudo, esquecer-se de todos e sumir no mundo, abandonar tudo. Não faz sentido. Vamos lá. Se você é a única pessoa com discernimento espiritual para erguer a sua família, o chamado está aí diante de você. Agora é a hora de lutar pelos seus parentes, pela sua casa. Você foi escolhido pelo eterno Deus para essa missão. E aí você vai precisar servir a sua casa, ser bênção para ela. E aí você vai fazer isso em relação à igreja. Josué está sendo muito claro ao povo. E Moisés, olha que ele já tinha feito anteriormente, né? Então Deus sempre deixou claro que as decisões cabem a nós, pois somos livres. Mas Ele não vai nos livrar das consequências das nossas escolhas. Para mantermos nossa família, irmãos, de prontidão ao Senhor, servindo a todos na congregação, ela precisa decidir firmemente diante de todos que servirá a Cristo, que serão frutíferos, que serão bênção na vida de outros. Sem essa decisão firme, sem essa decisão inabalável da sua família, qualquer vento, qualquer turbulência podem causar a desistência ao projeto do Senhor às suas vidas. Então, decida firmemente em primeiro lugar. Em segundo lugar,
sejam equilibrados ao servir. Sejam equilibrados ao servir. Um dos grandes obstáculos que colocamos em nosso servir a Cristo é a falta de equilíbrio. Uns servem a igreja e esquecem da família. Outros se envolvem com a família e esquecem da igreja. Irmãos, talvez eu esteja indo na contramão de muitas pregações, de muitos pastores, mas Deus tem me falado de forma muito clara há muito tempo sobre isso. Alguns pregadores dizem que a prioridade é Deus, e aí não se discute, e depois a família e depois a igreja. Eu não concordo com essa sequência, quando se coloca a família acima da igreja. Eu vejo a igreja e a família de forma equilibrada, no mesmo patamar, por razões muito simples. Por algumas razões muito simples. As famílias estão debilitadas. Essa é a primeira razão. E segundo, a igreja pode e vai contribuir muito com a sua restauração. Por outro lado, irmãos, é um equívoco grande se lançar à igreja e esquecer da família. Paulo orienta Timóteo dizendo que se ele não cuidar dos seus, Paulo declara que é pior do que um infiel. Então ninguém está falando aqui que você precisa ser cristão, ir para a igreja e largar a sua família. Estamos falando para você ser equilibrado. Deus nos criou para vivermos uma vida equilibrada e o trato da família com a igreja precisa caminhar nessa direção. Principalmente porque seus familiares fazem um julgamento ao seu respeito. Se você valoriza mais a igreja, e por isso ele te testa, entre aspas, para tentar tirar conclusões acerca da sua fé. Porém, quando eu estabeleço um equilíbrio, uma racionalidade no meu trato entre a igreja e a família, até os meus começam a amar a igreja e servir com alegria. Quantos filhos, irmãos de pastores, para ficar apenas nesse grupo, odeiam a igreja porque ela, entre aspas, roubou seus pais do seu convívio e hoje não querem nem ouvir falar na palavra igreja? Quantas famílias não valorizaram seus líderes, trazendo marcas profundas em seus ministérios? Quantas igrejas, na verdade, não valorizaram seus líderes, trazendo marcas profundas em seus ministérios e em suas famílias? Viver uma vida cristã equilibrada é fundamental para esta relação, para que esta relação seja bem sucedida, família e igreja. E em terceiro lugar, sejam sábios. Deixa eu te falar uma coisa, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. O conhecimento a gente pode adquirir mediante o estudo, mas quando nós falamos sobre sabedoria, falamos de um nível acima. Sabedoria tem a ver com conhecimento aliado à comunhão com Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, até sem querer, muitos querem ajudar outras famílias, mas acabam, na empolgação, sendo invasivos, completamente constrangedores, mesmo com a melhor das intenções. Use a sua experiência com Deus. Use a palavra para aconselhar. Use as palavras certas. Use muito sua audição e a oração para que o servir uma família não se transforme em um transtorno gigantesco. Importante também usar da maturidade espiritual para que todas as ideias e falas sejam voltadas para a restauração, conserto, transformação de vidas e famílias. Entender também que não tem condições de ajudar, mas vai conduzir a alguém que possa, é sinal de sabedoria, de experiência. Porque às vezes as pessoas elas querem ajudar, mas não sabem o que dizer. E elas acabam prejudicando ainda mais todo o processo. Se envolva, querido, com as pessoas. As ame. Traga para dentro da sua casa, da sua vida, estabeleça relacionamentos, crie raízes. Seja sempre verdadeiro com muito amor. Você vai ver que nós vamos ganhar mais pessoas para a família de Deus e seremos referência para a glória do Eterno. Eu quero concluir essa palavra com uma frase simples, uma orientação simples e uma promessa, uma premissa e uma promessa. Sirva ao Senhor com alegria, seja a bênção para as outras famílias, terás um tesouro nos céus. Amém? Deus te abençoe.
Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações através do sininho e compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvir esta palavra. Deus te abençoe, queridos. Fiquem na paz.